Nesse vídeo eu quero mostrar para você o que é bom para aliviar e o que é bom para tratar a dor lombar. E antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações para o YouTube te avisar sempre que eu postar um vídeo novo. E deixa um curtir no vídeo também, deixa seu comentário e compartilhe com mais pessoas. Essa pergunta de o que eu faço para aliviar a minha dor na coluna, minha dor lombar, eu recebo aqui, né, às vezes aqui nos comentários do YouTube ou às vezes lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no Instagram ainda, me siga, @FisioFelipeLoures. Todo dia eu tô lá nos stories, posto alguma coisa, compartilho conhecimento aí com vocês para ajudar vocês a lidar melhor com a sua dor. Então essa pergunta de o que eu faço para aliviar, ela aparece com frequência. E aí eu quero que vocês entendam a diferença entre essas duas coisas. Uma coisa é você fazer algo para aliviar a sua dor lombar. Outra coisa é você fazer algo para tratar a sua dor lombar. Ah, Felipe, mas não são a mesma coisa? Não. Eu posso aliviar a minha dor sem estar tratando a minha dor. E agora, para tratar a minha dor, eu vou ter que aliviar ela também. Então, às vezes, a pessoa acha que está tratando, mas só está aliviando. E o tratamento em si, ele vai trazer o alívio, mas às vezes o alívio no tratamento não vem imediato, mas você estará tratando. Eu quero te mostrar essas duas diferenças aqui, o que é que faz aliviar, o que é que faz tratar. E o que se mistura entre uma coisa e outra, em que momento? Bom, vamos falar assim, ó, em relação a alívio da dor, que é simplesmente você perceber que a sua dor diminuiu ou até mesmo sumiu. Isso pode acontecer com várias coisas. Então, por exemplo, se você faz lá o uso de uma bolsa de água quente na região onde você está sentindo dor, pode trazer um certo relaxamento e você sentir que aliviou a sua dor. Se você faz o uso de gelo naquela região também, né, bolsa de gelo, você pode sentir que aliviou a sua dor. Essas duas estratégias estão tratando a sua dor? Não, porque na maioria dos casos a dor não é simplesmente devido a uma tensão muscular. A tensão muscular, ela vem em consequência de alguma mudança que aconteceu internamente. E aí, se você simplesmente vai lá e faz uma bolsa de gelo, se você faz uma bolsa de água quente, você está simplesmente tratando a consequência. Você não está indo ali na origem do problema. Principalmente se você já tem um quadro de dor crônica, dor já há muito tempo. Aí a conversa vai para outros níveis que eu nem vou entrar nesse detalhe aqui agora. Se você, por exemplo, faz o uso do choquinho, aquele lá que você vai na fisioterapia, o profissional coloca lá, ou aquele mesmo que você comprou na farmácia e você mesmo coloca e dá aquelas sensações de choquinho ali, ó, o aparelho chamado TENS, que é o TENS. Isso aí traz também um certo alívio para a pessoa. Mas você só fazer o TENS vai resolver a sua dor? Não. Pode aliviar? Sim. Então não quer dizer que ele não serve de nada. Ele serve para aliviar, serve para a gente usar para fazer outros movimentos que às vezes a pessoa não consegue fazer, mas simplesmente você colocar, ficar lá 20, 30, 40 minutos com aquilo ali, pode trazer um alívio momentâneo, para algumas pessoas nem vai fazer diferença, e aí depois as coisas voltam tudo ao normal do jeito que estava antes. Enfim, não é uma forma de tratar só isso. Você precisa de juntar isso com outras coisas. Se você faz, por exemplo, lá massagem terapêutica, você foi no massagista, ele fez uma massagem para soltar os músculos, os nós, não sei o que, é uma forma de tratamento. Se o seu problema é um problema muscular, aí a massagem pode sim te ajudar. Se o seu problema não é um problema apenas muscular, ela vai ser algo paliativo, que vai ajudar a aliviar, ou seja, né, de certa maneira é positivo, mas não vai estar tratando de fato a sua dor. Porque na maioria dos casos, como eu disse, o problema não é apenas muscular. O músculo é uma consequência de algo interno que está acontecendo ali. E isso, né, a gente está nem considerando profundamente os detalhes aí da dor crônica, que é aquela dor que permanece por mais de 3 meses, que aí vai ter fatores psicossociais envolvidos com mais profundidade do que as dores agudas. Enfim, a massagem é boa, Felipe? Sim, a massagem é boa. Para todo mundo? Não, porque tem pessoas também que vão fazer a massagem e vão se sentir pior depois, a depender do profissional que ela foi, a depender de como estava a situação dela. Já cansei de escutar de pacientes que foi fazer massagem e piorou, mas também já escutei de pacientes que foram fazer massagem e sentiram alguma melhora. Resolveu o problema? Não, mas melhoraram. Então é algo que pode ajudar, a depender aí do profissional que você for, se souber te avaliar, entender a situação e saber qual tipo de massagem é mais favorável para você, você pode ter algum benefício de alívio da sua dor. Terapias como ventosa e agulhas
elas são para alívio da dor ou elas são para tratamento da dor? Elas são mais para parte do alívio da dor. Agora é o seguinte, as pesquisas mostram pra gente que a ventosa, ela não é eficaz para tratar dor na coluna. Quando você faz a ventosa do jeito correto, quando você faz a ventosa do jeito fake, digamos assim, o resultado é o mesmo. Então as pessoas melhoram por outros motivos, não simplesmente porque fez a ventosa. Isso as pesquisas mostram pra gente. Mas não quer dizer que você não possa fazer. Você pode ir lá fazer. Eu não gastaria o meu dinheiro com isso. Se alguém da minha família pedir a minha opinião, eu vou falar, eu acho que não compensa, mas se você quiser ir fazer, ok, tudo bem. E se você está fazendo outras coisas e também faz a ventosa, beleza, pode te ajudar de alguma maneira, se você se sente bem quando faz. Mas podemos afirmar que ventosa trata a dor na coluna? De jeito nenhum. Podemos afirmar que ela alivia? Talvez, para algumas pessoas, dependendo de todo o contexto, de toda situação, a pessoa pode sentir um alívio quando faz aquilo ali. E quase da mesma forma, as terapias por agulha, por exemplo, a acupuntura, por exemplo, o dry needling, aí a gente já tem um pouco mais de evidência científica que mostram que elas podem ajudar. Felipe, eu consigo tratar um problema de dor na coluna crônica que eu já sinto há meses apenas fazendo acupuntura? Não. Ela pode ajudar? Pode. Recomendo para os pacientes? Recomendo quando o paciente gosta de agulha, porque tem paciente que fala, nossa, eu tenho medo de agulha, quero nem ver. Então não tem por que você buscar aquele tipo de tratamento, sendo que não vai ser aquilo que vai resolver. Mas se você não tem problema com agulha e quer fazer, de repente pode te aliviar sim. Mas fazer só isso para tratar é perder tempo. Você precisa de talvez fazer acupuntura se você quer, mas também fazer algumas outras coisas que eu vou comentar depois. Agora vamos para aquelas coisas que as pessoas mais fazem, que é, por exemplo, a quiropraxia, o uso de medicação e o uso de injeções. A quiropraxia, ela serve também para aliviar dor na coluna. Ela pode ajudar no tratamento? Com certeza. Eu sou fã da quiropraxia, acho ela excelente. Mas simplesmente ficar instalando o paciente lá, principalmente se ele já tem um quadro de dor crônica, não é algo que vai resolver o problema do paciente. Eu vou amenizar, aliviar para ele, só que daqui a pouco ele vai estar com a dor de volta, e ele vai voltar, e eu vou amenizar de novo, e ele vai estar com a dor de volta, ele vai voltar, e vai ficar naquela. O paciente acaba sendo um eterno dependente daquela técnica. E tudo bem para quem gosta e quem trabalha dessa forma. Agora, no meu ponto de vista, eu acho que o paciente precisa de ter liberdade, precisa de ter autonomia. Eu prefiro ensinar o paciente o que fazer para que ele faça quando ele precise. E não que ele fique voltando a mim sempre que ele tem alguma crise, que ele acontece alguma coisa ali e ele não sabe o que fazer. A quiropraxia tem essa questão. Primeiro que existem as contraindicações, não é uma técnica que eu posso sair fazendo em qualquer pessoa de qualquer jeito. Então muito cuidado aí, simplesmente, vou lá e fazer as técnicas de quiropraxia, vou lá no quiropraxista. Muito cuidado, precisa de ter uma avaliação, precisa saber se é indicado para você, porque é aquele negócio, né? Como dizia o Mark Twain, que foi um psicólogo lá dos Estados Unidos, muito famoso. Quando a única ferramenta que você tem é o martelo, todo problema que aparece você pensa que é o prego. E muita gente vai ter melhoras muito boas com isso, tá? Não estou dizendo que a quiropraxia é ruim, de forma nenhuma. Ela é uma técnica que eu utilizo com meus pacientes presenciais, mas só fazer a quiropraxia sem a intervenção de exercícios terapêuticos, aí a chance que você está criando só um processo de alívio, mas não de tratamento em si. E se você quer só aliviar, ok, tá tudo certo. E as duas últimas coisas que são os remédios e as injeções, né? Que está ali dentro do mesmo grupo. O remédio também ele vai servir para alívio da sua dor lombar. Não existe remédio ainda que você vai tomar e só tomar o remédio você está com o seu problema resolvido pro resto da vida. Isso não acontece. Você vai precisar de outras coisas junto com o remédio. Mas tanto o remédio quanto a injeção são coisas que tem pacientes que não tem como ficar sem, que eles vão precisar. Eu não vou conseguir, como fisioterapeuta, tratar esse paciente sem que ele esteja medicamentado. Então é importante que você entenda essa diferença. O remédio, a injeção, pode ser sim útil para aliviar e junto no tratamento, que é a parte que a gente vai falar agora. Mas simplesmente se eu só faço isso, eu posso estar buscando só um alívio. E tem pessoas que vão tomar remédio, vão tomar injeção e nem alívio vai ter, porque não foi considerada ali aquela medicação específica para o quadro da pessoa, simplesmente foi algo aleatório. Então essas coisas que eu acabei de falar
a gente entende que são coisas para o alívio da dor. E talvez você vai querer saber agora, assim, o que de fato vai tratar a minha dor lombar? O que de fato eu tenho que fazer para, de fato, resolver esse problema e não simplesmente ficar aliviando momentaneamente? Primeira coisa, gente, lembra que eu falei no começo? Às vezes, o alívio não está ligado ao tratamento, como muitas dessas coisas que eu acabei de falar. E às vezes o tratamento pode sim ter o alívio no começo, no longo prazo é com certeza, mas no começo às vezes pode ter o alívio, mas pode não ter, dependendo do que você faz junto aqui. Enfim, o tratamento para dor na coluna, principalmente as dores crônicas, ele tem que envolver movimento, movimentos terapêuticos. A nossa coluna precisa de exercício, ela precisa de se mexer. Quanto mais parada eu deixo a coluna, mais difícil vai ficando para eu lidar com ela. Então você precisa de exercícios terapêuticos, você precisa de movimento e exercícios de forma geral. Só que cada pessoa, em cada contexto, em cada situação, vai precisar de uma coisa específica. Mas também tem aquelas pessoas que qualquer tipo de movimento vai ser bom para ela. Mas como que você sabe qual grupo que você está? Você não sabe, você precisa de ir num bom fisioterapeuta para poder te avaliar e poder entender em que contexto você se encaixa. Então não tem como a gente tratar uma dor na coluna sem mobilizar essa coluna, sem mexer ela. E aí talvez você vai precisar em algum momento que esse movimento seja de forma passiva, por exemplo, com as técnicas de terapia manual, como as mobilizações, as manipulações da quiropraxia, da osteopatia, mas junto a isso, pensando num progresso para movimentos ativos. E normalmente a gente já consegue colocar movimentos ativos para o paciente no primeiro dia. É muito difícil ter um paciente que a gente não consegue colocar nada de movimento para ele no primeiro dia. Alguma coisa, nem que seja uma posição mantida, a gente consegue colocar para aquela coluna. E aí a pessoa, né, vai fazendo aquilo e vai progredindo no longo prazo. Então, para você tratar a sua dor na coluna, você sim vai precisar de exercícios. Agora, que tipo de exercício, em que momento, aí o profissional que tem que te avaliar e entender isso. Logicamente, o fisioterapeuta que faz isso. O médico não entende de exercício. E o educador físico, que entende de exercício, mas ele não entende de exercício terapêutico para o paciente que está com um problema ali na coluna. Nesse meio caminho aí está o fisioterapeuta músculo-esquelético ou especialista em coluna, que é o profissional que você deveria procurar. E além disso, a gente entende também, né, como eu disse, a medicação, as injeções, o bloqueio, as infiltrações, são coisas que também ajudam no tratamento do paciente, que eu não posso considerar que elas são simplesmente algo que vai aliviar, mas elas também estão envolvidas num bom tratamento em alguns casos, não são em todos. Eu preciso de, às vezes, de bloqueio, de infiltração, e às vezes eu preciso de medicamentos. E quem vai decidir isso é o médico. Qual tipo de remédio, qual tipo de bloqueio, qual tipo de injeção, o que vai ser isso, é o médico que vai decidir junto com você. Mas o tratamento, para você tratar a dor lombar, é exercício em todas as situações, medicamentos em algumas situações, bloqueio em algumas situações, e um número menor ainda, o tratamento talvez seja a cirurgia. Lembrando que problemas de coluna, a cirurgia normalmente é indicada em torno de 4% dos casos. A maioria dos casos não vai precisar de cirurgia. Mas existe aquele perfil ali que não vai ter como tratar de forma conservadora e o tratamento vai ter que ser à base de cirurgia. Mesmo assim, depois da cirurgia, essa pessoa vai precisar de movimento, vai precisar de exercício. Não dá para simplesmente, fez a cirurgia, agora segue vida normal. Não, ela precisa de um processo de reabilitação através de exercício com o fisioterapeuta, para que as coisas funcionem bem. Você pode sim fazer cirurgia e não fazer mais nada, mas você está aumentando o risco aí de seu problema voltar e continuar tendo outros problemas de dor depois da cirurgia. Bom, espero que essas informações tenham te ajudado de alguma forma. Eu quero te fazer um convite agora, se você gostaria de ter a minha ajuda para poder tratar na sua dor, seja de forma presencial aqui em Poços de Caldas, ou seja de forma online, não importa onde você mora, eu tenho pacientes no mundo inteiro. Hoje 80% quase da minha agenda é de atendimentos online. Então eu vou deixar o meu site aqui, entre em contato lá com a minha assistente para saber como funciona a nossa consulta presencial ou online, que eu terei o maior prazer em poder te ajudar. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.